Salve, 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 salve para você que tá me assistindo, para você que tá me vendo, para você que tá me ouvindo. Olha que coisa mais bonita pra gente agradecer. Agradecer a Deus porque a gente pode escutar, ouvir e ver uns aos outros. Você já pensou como tem pessoas que não têm esse poder na vida, que vieram sem isso? Existem surdos que não conseguem te ouvir, existem cegos que não conseguem te ver e existem pessoas que não conseguem falar. Você já pensou sobre isso? E sim, esse é o símbolo de surdo. Eu falo surdo. Eu falo Libras, né? Para vocês saberem, não tem nada a ver com a aula, mas o meu símbolo é esse. Porque eu uso óculos e eu tenho cabelo cacheado. Porque eu já tive que atender algumas pessoas que não se comunicavam, só falavam língua de sinais, e aí eu precisei aprender algumas coisas. Então hoje eu vim com esse exercício, essa energia, deixei uma musiquinha tocando aqui no fundo para acalmar, para limpar nossas energias ao mesmo tempo, porque a aula é papo sério, é papo que incomoda, é papo que não é fácil escutar. Eu até trouxe uma mini colinha aqui só para mim não me perder, porque é importante ela. Então, se você me vê olhando para baixo, na verdade eu tô seguindo a minha colinha de lógica da aula de hoje, porque eu não quero me perder, eu quero que ela tenha uma... Já tô me perdendo, né? Mas eu não quero que ela siga uma lógica. Então, a gente vai começar hoje com uma coisa que é muito importante. Eu quero que você, se você tá anotando num caderno, se você tem um caderno, quero que você anote aí. O que não é verdadeiro para mim, eu não faço. O que não é verdadeiro para mim, eu não faço. De por que a gente vai começar essa aula desse jeito? Porque eu tava percebendo algumas coisas semana passada, eu atendi uma cliente, provavelmente também ela tá aqui me assistindo, e eu verberou muitas informações no dia da sessão dela, questões sobre o corpo. Eu fiquei pensando sobre isso, como o nosso corpo é sutil, nos dá mensagens e a gente ignora. Por que eu ignoro o meu corpo? Porque eu tenho medo do que eu vou ver, do que eu vou sentir. Por que eu faço uma oração e depois eu tenho sensação de ansiedade, de medo? Porque eu tô num processo de limpeza, de alguma coisa que eu vivo tendo, mas que eu tenho receio de curar totalmente. Por que eu tomo um remédio e depois a doença volta? Porque eu aceito isso. Porque aquilo é algum tipo de verdade omitida dentro de mim. Eu vou contar uma historinha bem rápida sobre mim mesma, que é, quando eu era pequena assim, eu sempre fui pequena, porque eu tenho 1,55, mas quando eu era mais nova, eu tinha muitos problemas de saúde. Eu nasci sem respirar. Eu nasci sem respirar, pra você ter ideia. E eu não tô mentindo, eu tô falando uma história verdadeira sobre a Di, que você conhece. Eu nasci sem respirar e eu fui entubada. E se você perceber, não dá pra você perceber que eu fui entubada, claro, mas todas as fotos que eu tenho do meu dia de nascimento são com muito sangue, são com eu sem um pedaço de cabelo. Porque eles tiveram que raspar e me entubar. E eu tenho um dos lados do meu cabelo que é sempre menor e nunca cresceu maior. Então, se você perceber muito bem, vai ver que eu sempre jogo meu cabelo pro lado de cá. Para que pareça nivelado meus cortes, mas o meu cabelo de um lado é sempre menor. Porque meu cabelo de um lado cresce muito demoradamente. E aí eu percebi por um tempo na minha vida que eu tinha grandes problemas de saúde. Vários problemas de saúde. Vários. Inúmeros. Eu percebi ao longo da minha vida que eu tinha dificuldade de me ver como uma criança, porque eu me achava velha. Na infância, uma menina de 7 a 10 anos já se achando velha. Eu vivia de alguma forma adoentada também. E aí, um belo dia, conversando com a minha avó, ela começou a me explicar qual era o poder das plantas, qual era o poder da energia das ervas. E eu comecei a me conectar com aquela força. Eu comecei a viver daquela força. Eu
comecei a me alimentar de plantas, de frutas, de verduras, de coisas que eu não vivia antes. Só que só isso não basta. A planta, ela vai te ajudar, ela vai ser um canal de cura. Hoje os nossos remédios são todos com plantas. Mas eu precisava de mais. E aí eu comecei uma busca, uma jornada de autoconhecimento. Eu comecei a aprender e me aprofundar no que era um hábito, no que era uma rotina, no que era fé, no que era medo. E hoje eu vou dar para vocês, nessa aula de hoje, que é mais um insight do que uma aula, a gente vai conversar sobre isso. Eu quero que cada fala que eu disser, até as entrelinhas, eu quero que você observe, porque elas têm um significado. Elas têm uma grande significância. Sabe-se lá se essa palavra existe. Matando o dicionário Aurélio. Enfim. E foi aí que eu resolvi buscar o meu autoconhecimento. Se você tá aqui, se você tá participando dessa jornada, se você tá se envolvendo com esse desafio, independente se você começou depois, começou primeiro, começou junto, começou separado, chega atrasado, chega no horário, faz depois, faz na hora, você tem uma vida. Você está em autoconhecimento. Você merece aquelas palminhas que eu falo, bata no ombro e parabenize a si mesmo, porque você vai mais além, porque você está fazendo diferente da maioria. Então o nosso corpo, ele vai dar significado para as coisas, ele vai nos colocar com várias energias, com a nossa força, com o nosso poder. Depois que eu busquei o autoconhecimento, gente, sem brincadeira, sem mentira, eu devo ter adoecido 4 vezes no máximo. Para uma pessoa que adoecia 20, 25, 30 vezes no ano. Esse ano, a gente começou o ano e eu tive um problema de dente recentemente. Mas era uma coisa que eu vinha remediando. Eu não sou muito fã de dentista, nada contra a profissão, alguma coisa contra alguém mexendo no meu dente. E aí, eu fiquei pensando também sobre isso. Como que o meu corpo precisa ser cuidado e às vezes eu dificulto esse autocuidado dele. É como um celular. Tudo na verdade é quase a mesma coisa. Eu sei que o meu copo tá quebrado. Mentira, ele não tá quebrado, isso é uma mentira. Mas supõe-se que ele tá quebrado. Eu sei que em algum momento esse trincado vai quebrar ele e ele vai se acabar. Mas o que eu faço? Eu permaneço com esse copo. Porque ele é importante, porque ele é necessário, porque eu preciso dele. Mas eu posso abandoná-lo, deixá-lo e procurar um outro copo. Como você faz isso com o celular quando você troca de celular. Como você faz isso com as pessoas. Como você faz isso com a sua rotina. Como você faz isso com o seu medo. O medo é uma frequência baixa. O medo, ele atrai mais medo. Ele atrai falta, ele atrai escassez. E aí, você vive dizendo pro mundo, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. E aí acontece uma situação e o que você faz? Desacredita do seu Deus. Acontece um pequeno movimento contra tudo que você queria e você desacredita da sua fé, do seu Criador. Ele, na verdade, ele não está tentando te dar esses testes. É você que se impôs isso. São as suas barreiras. Você é filha de Deus. Você é filho de Deus. Você é um Deus em expansão. Um criador, um co-criador. Você é um ser em expansão. Bonito, belo e perfeito. Eu sei. A palavra perfeito às vezes é incômoda, mas é o que você é. Só que para você perceber e se tornar isso, você tem que quebrar as correntes autoimpostas na sua imaginação. Você precisa. É você que precisa parar
e olhar para si mesmo. É você que precisa dar para a sua vida sentido. É você que precisa se comprometer consigo mesmo a partir de agora. Dar um voto de confiança a si mesmo e caminhar e se movimentar. E criar um hábito. O hábito, ele gera um estado de mudança. A rotina, você pode não amar, mas você faz. O hábito, você entende que aquilo ativa o seu poder pessoal. Aquilo ativa a sua força, aquilo ativa o seu eu. Isto ativa a sua jornada, o seu autoconhecimento, o seu aprofundar em si mesmo. E com o hábito você é grato. Com a rotina, você só sobrevive. E aí? Como tá digerindo isso? Como você tá engolindo a sua saliva? Como tá a sua mão, seus pulsos abertos ou fechados, seu ombro, suas pernas estão cruzadas? Às vezes você tá evitando escutar e digerir a informação. Então descruze seus braços, suas pernas, abra o peito e perceba. A vida é feita de muito desconforto. Eu sinto muito. A vida é feita de muitos desconfortos. Eu repito, eu sinto muito. Mas a vida é feita de muitos desconfortos. E aí? E aí? E agora? E isso? Como você engole isso? O que vem na sua cabeça? Quais são os insights, as mensagens? Quais são as informações que estão vindo? Anote elas. Perceba elas. Você é o que você é. Você é aquela largata no casulo, prestes a virar a borboleta. O ciclo está terminando. Nós estamos terminando essa jornada. Faltam mais 10 dias. E aí? E aí? E agora? O que você vai fazer da sua vida? Quem você vai culpar? Para onde você vai direcionar suas falhas? Quais são as expectativas que você colocou no mundo? Nas pessoas, no mundo, nas coisas? Quantas vezes você vibrou inveja, mentira, fofoca, julgamento e agora você tem que analisar isso e curar isso? E aí? E agora? Tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que é verdadeiro para você vai se expandir. Tudo aquilo que é falso para você na sua vida vai contrair a sua vida. Eu sou rica. Não é. Não é mesmo. E não estou enxergando que você consegue acreditar nisso. O quanto você acredita que isso é uma verdade? Diz em voz alta: eu sou rica. Eu sou rica. Não é. Não é. Eu tenho certeza absoluta que você não consegue acreditar nisso.
Quantas vezes você disse para si mesmo que não ia se envolver com aquele tipo de pessoa, com aquele tipo de cara, de relacionamento? Quantas vezes você disse que você não ia fazer mais aquilo pela sua família e vai lá e volta e faz? E é a pessoa que carrega os outros nas costas. Quantas vezes você disse que isso não ia mais te interferir e continua te interferindo? Humanos, vocês são tão bobinhos. Não, você não é uma pessoa boba. Você é uma pessoa humana. Você é uma pessoa forte, estável, que venceu, que superou, que enfrentou. Abandona o padrão de vitimismo enquanto dá tempo, porque vibrações inferiores não cabem mais nesse planeta. Abandone o que vão pensar de você e comece a fazer o que você quer fazer. Mas dói. Eu tenho medo. Não é fácil. A vida não é fácil. Eu tive que lutar. Tive que lutar para nascer, para respirar. E você? Por quais coisas você lutou para ter, para ser, que agora você simplesmente abandona, deixa de lado? Quais são as coisas que você tem no seu armário que você nem chegou a pegar, a usar? É sério. Acabou. Já deu. Corta esse papo. Muda o disco e a fita. Você consegue mais. Você merece mais. Você pode mais. E aí? O quanto isso é verdadeiro para você? Para de comprar os pontos de vista alheio. Para de comprar o ponto de vista da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, do seu marido, do seu ex-marido, do seu ex-chefe, do seu chefe atual, do seu filho, do seu primo, da sua vizinha. Para! Qual é o seu ponto de vista sobre a sua vida? Mesmo que você diga, é uma merda, mas aceita, compra isso e muda isso. É você. É você que vai mudar a sua vida. Não sou eu. É você. Respira fundo. Respira fundo, sério. Respire fundo. Tudo que é pesado, eu quero que você deixa, solta, abandona e não olha para trás. Segue em frente. Tudo que é leve, você deixa brotar. Porque é daí que vai nascer aquilo que importa a partir de agora. É daí que vem o que realmente importa. Então, não adianta mais. Não adianta. Não adianta. Você dizer pra mim que é empoderado ou empoderada e na primeira vez que alguém diz uma coisa pra você, você muda de ideia. Não adianta. Eu não engulo isso. Talvez você engula. Por que você tem que ver pra crer? Por que você tem que ver as coisas pra crer nelas? Homem de pouca fé. Para com isso. Creia em si mesmo, pelo menos. Creia e veja os milagres.
pela sua fé. Porque você é o milagre da sua própria vida. Para de ter medo de se encontrar consigo mesmo na próxima curva, no próximo encruzamento. Cruzilhada, né? Acho que é assim. Você só vai mover montanhas quando você acreditar em você mesmo. Mas isso é com você. E aí? O que não é verdadeiro para você? Não faz. Não faz. Mas se precisa ser feito, esteja presente. Se for verdadeiro, faz. Solta, tira o desconforto, tira essas mochilas pesadas que você está carregando que nem são suas. E agora, qual vai ser